Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, que bom estarmos reunidos mais uma vez para esse momento de partilha, reflexão da Palavra de Deus, palavra que é alimento na nossa caminhada diária. Vamos então nos dispor para a escuta da Palavra de Deus, rezando a oração da coleta que a liturgia nos propõe. Nós estamos na 21ª semana do Tempo Comum. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações sejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a leitura que a Palavra de Deus nos propõe para hoje, que a liturgia nos propõe para hoje, está em Mateus, capítulo 23, versículo de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, hoje a palavra nos propõe as invectivas de Jesus. As invectivas são um gênero literário no qual a pessoa que pronuncia, ela ao mesmo tempo está denunciando e condenando uma determinada atitude. Os profetas já faziam isso para desmascarar a atitude hipócrita e desviante dos seus interlocutores. Então nós vemos um discurso bastante duro de Jesus dirigido àqueles que eram seus adversários. Ao longo do seu ministério, Jesus tem em mente uma crítica muito forte contra a hipocrisia religiosa. Jesus desmascara a hipocrisia, porque a religião pode, infelizmente, ser esse espaço para atitudes hipócritas, né? Nós nos conformamos em praticar ritos externos, em observar externamente uma religião, mas ao mesmo tempo o nosso interior está muito distante de tudo aquilo, né? As nossas convicções não estão em sintonia com aquilo que nós demonstramos. Isso é hipocrisia, esse desnível entre aquilo que nós somos na realidade e aquilo que nós demonstramos, aquilo que nós aparecemos para as pessoas. Então Jesus desmascara essa atitude hipócrita. E ele tem em mente, então, os fariseus, os doutores da lei, né, os saduceus, que eram pessoas que se consideravam religiosas, apegadas à observância estrita da lei, mas que, na verdade, todo esse apego, toda a observância era uma fachada, né? Então, ele vai dizer que muitas vezes essas pessoas acabavam absolutizando o que é relativo
e esquecendo daquilo que é mais importante, daquilo que realmente é essencial numa prática religiosa. Então, muitas vezes, centrados apenas na prática externa de ritos, de leis, esqueceram das motivações mais profundas. Esqueceram que para Deus o que importa é esta entrega do nosso coração. Né? Não que os ritos, as leis não tenham lugar, não sejam importantes. Não é isso que Jesus diz. Mas não adianta nada a gente praticar algo sem uma convicção profunda. Não adianta nada a gente praticar algo simplesmente da boca para fora, sem que aquilo seja expressão do nosso ser e sem que tenha essa capacidade de nos transformar inteiramente. Então, peçamos nesse dia, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a vencer toda hipocrisia. Todos nós temos, em certa medida, alguma dose de hipocrisia, mas que a gente sempre busque a verdade do nosso ser. A gente sempre busque uma fé sincera, verdadeira, coerente, reconhecendo nossas fragilidades, mas ao mesmo tempo nos abrindo à graça de Deus, que sempre nos permite nos transformar, sempre nos permite nos superar. Né? Possamos, então, nesse dia, contar com a graça de Deus, que nos ajuda a sempre buscar a verdade de quem nós somos e a verdade da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.